Como seria a sua vida se você não comprasse as limitações como reais? O que seria possível para você? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje, Barras de Axis, o segredo para destravar a sua vida. Sejam bem-vindos. Estou aguardando a dona Cleo, minha parceira aqui de live, para nos aprofundarmos hoje sobre as barras de Axis, uma ferramenta incrível para destravar o que mais é possível. Sejam bem-vindos. Vão entrando, se conectando. E se você não estivesse funcionando a partir das limitações que você comprou como real, o que seria possível para você? O que você escolheria? Cadê a dona Cleo? Muitas vezes a dona Cleo chegou. Aí. Olá, Oi! Seja bem-vinda! como pode melhorar? Você está me ouvindo e me vendo bem? Tudo certo, muito bem. E tu aí? Maravilha! Hã? E tu tá me ouvindo bem? Sim, tô te vendo e te ouvindo bem. Ótimo, gratidão. E nossa primeira live juntas! Sim, verdade, nossa primeira live. Como pode melhorar? Exatamente, o que mais possível! Então, Cléo, já dei um spoilerzinho para eles aqui na entrada. Iniciei com a perguntinha: como seria a sua vida se você não comprasse as limitações como reais? O que você escolheria? O que seria possível? E aí, vamos dar sequência aí para eles descobrirem como destravar a vida deles também? Com certeza, vamos lá. É um prazer estarmos aqui. Vamos destravar a nossa vida naquilo que está nos limitando, nos impedindo de que chegue novas possibilidades para a nossa vida. Exatamente. Então, pessoal, eu sou a Julia Pancotti, né? Quem está vindo pelo meu Instagram já sabe. Sou facilitadora de consciência, trabalho especialmente com as barras de Axis, facelift energético, processos corporais do Axis. Facilito vários workshops, desde a área do corpo, relacionamento, dinheiro, negócios, uma infinidade de possibilidades, né? E basicamente 98% das ferramentas que eu utilizo são de Axis Consciousness, que é um conjunto de ferramentas que as barras fazem parte, né? E em resumo, e aí a dona Cleo é praticante de barras, daqui uns dias facilitadora de barras Aham, também, né, dona? Pode aham. melhorar. E a dona Cléo já fez um curso de barras comigo e alguns outros workshops, né? Cléo, vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho e aí a gente dá sequência. Ok. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cleo, já tenho um pessoal conhecido, meu amigo querido do coração, o Douglas Pessoa, maravilhoso. E, enfim,
Eu sou a Cléo, sou terapeuta holística há 4 anos e quando conheci a ferramenta Barra de Axis, tipo assim, foi amor, foi um amor assim que se instalou, porque eu vejo assim barras, algo tão expansivo, como eu sempre falo, tão grandioso, é uma ferramenta assim que te expande tanto e que não requer explicações. A pessoa sente, né, a mudança na vida dela de uma forma sem muito esforço. E acho que por isso me encantou tanto. E no momento também já fiz os workshops com a Júlia, pretendo fazer mais. Daqui um pouco ser facilitadora também de barras. E no momento eu estou cursando psicanálise, que está sendo de grande aprendizado na minha vida, e eu acho que vai ser muita contribuição também com o meu trabalho. Com toda certeza, né? O que mais é possível, como pode melhorar. E é exatamente isso, né? Que a Cleo trouxe. É muito expansiva e só vivendo para saber, né? Sim. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais, assim, de uma maneira mais aprofundada sobre as barras, né? Para início, para que a gente possa ter um pouco da dimensão da falando sobre aquelas sensações de travamento, né? Quem aí que está nos assistindo já teve a sensação de parece que está andando na vida com o freio de mão puxado. Aquela sensação de travado, que parece que tu vai, tu chega e tu breca ali no ponto, né? E aí você se para ali coisas, às vezes, que você nem tem consciência. Aquelas sensações de coisas invisíveis, assim, que você não tem clareza, não uma coisa, mas parece que te trava, parece que você puxou o freio de mão ali e tá ali com ele esmelado, né? Mas é possível. Quem aí pra nós? Quem está nos assistindo que já teve essa sensação? Olha, eu ousaria dizer que todo mundo. Todo mundo. Em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, a gente teve isso, porque a gente se baseia muito no nosso mental, né? E o nosso mental, o nosso ego, que é necessário, mas a questão é que a gente fica muito ali, essa identidade do ego. E isso aí faz com que a gente fique sempre nas emoções, nos pensamentos, nos sentimentos, e faz com que a nossa vida fique mais travada, por quê? Porque a gente cria um campo normalmente de dor, né, ao nosso redor. E aí fica difícil tu abrir espaço para outras possibilidades se apresentarem, porque esse campo de dor ele está dominando todo o nosso campo eletromagnético. Aí como que vai chegar uma coisa nova, né, Julia? Exatamente. Ó, aí botou que sim, né? A gente bem sabe o que mais é possível. E exatamente o que, que acontece? Essas sensações que a gente tem, né, de travamento, nada mais são do que informações do que a gente está recebendo, que talvez as informações que a gente tenha ou esteja utilizando para criar a nossa vida nesse momento, para aquilo que a gente está se direcionando ou desejando, elas não estão sendo suficientes. Uhum. Muitas vezes para criar aquilo que a gente deseja, ou seja, as nossas crenças, os nossos paradigmas, aquilo que a gente acredita, muitas vezes é o que está criando essa sensação de travamento, é o que está nos fazendo travar, não fluir muitas vezes, né? Ou entrar ainda no controle das coisas, né? Porque está baseado nas crenças que a gente tem, sejam elas consciência de que a gente está pensando daquela maneira, sejam coisas que a gente ainda não tem consciência, que está numa camada mais profunda, né, da nossa mente, do nosso ser. E aí, alguns dos travamentos, eu até estava me perguntando antes assim, deixa eu pegar um panorama geral aqui do que eu já ouvi mais comum assim das pessoas, né? Seja nas sessões, nos cursos, do que as pessoas relatam sentir, né, de travamento, né? Tipo, o que te trava? Ou fui até aqui, travei, né? E aí as coisas mais comuns que eu percebi, né?
baseado nos registros e tudo mais aqui, né? Eu até anotei aqui, ó, medo de errar, medo de ser julgado, a necessidade de agradar, pensamentos acelerados ou repetitivos, julgamentos constantes, seja sobre si mesmo, seja de outro, e que nem eu falei no comecinho, o medo de ser julgado também. E falta de criatividade, né? Aquele bloqueio criativo. Então, essas são coisas assim mais frequentes, né? Que se aplicam em todas as áreas, seja relacionamento, seja negócio e relacionamento que eu digo não só no relacionamento afetivo, né? Relacionamento de amizades, relacionamento de sociedade, relacionamento com os familiares, né? Quantas vezes isso é muito comum, principalmente para quem começa a escolher coisas diferentes. Por exemplo, as barras de Access são coisas que, por mais que a gente tente explicar, é algo completamente diferente de tudo que a gente vê nessa realidade. Então, quando a gente começa a escolher coisas assim, é muito comum as pessoas no nosso meio começarem a nos julgar. E aí tem muitas pessoas que ficam com medo de serem julgados pelo que estão escolhendo, pelo que estão fazendo, né? E até mesmo pelos familiares, por ser algo completamente diferente, muitas vezes, do que a pessoa vem fazendo no dia a dia, né? Então, esses são alguns dos travamentos invisíveis que ficam nos impedindo de crescer, nos impedindo de prosperar, nos impedindo de ir adiante, de ir além de tudo aquilo que a gente já foi. E aí isso tudo vai bloqueando a energia, bloqueando o fluxo energético, né, Cléo? Como se fosse tubulação de água. Eu gosto de pensar assim, né? Tipo, tem toda a tubulação ali de água, você nem tá vendo como a água chega ali para você. Mas tem toda uma tubulação que traz, às vezes, de um lugar muito distante, essa água. E aí o que acontece? Se um cano rompe ou se ele construído, alguma coisa trava naquele cano, seja sujeira, seja o que for, aquela água ela não consegue mais correr. Então, isso acontece também com esses travamentos da nossa energia, né? Então, é como se a gente interrompesse o circuito daquilo, né? Aquele fluxo, e aí tudo começa a travar. E aí, o que acontece? A gente começa, muitas vezes, a reprimir dentro de... Sim. Que impedindo das emoções fluírem, dos sentimentos, dos pensamentos fluírem, e você não se agarrar àquilo. Quando a gente agarra também em algum ponto fixo, né, Cléo? A gente acaba bloqueando também esse fluxo. E aí começa a sua vida parece que não anda. O seu corpo começa com dor, você começa com sintomas. Por quê? Porque é um sinal que você está tendo de que e nem necessariamente é algo externo, uma pessoa, ou assim, às vezes é o teu comportamento, a maneira com que tu tá agindo, a maneira com os pontos de vista que você tem sobre algo, ou ainda que você está se impedindo de ser e fazer. Exato, exatamente. Porque às vezes eu falo sempre que é como se tivesse no nosso cérebro, né? Então a gente vem naquelas ilusões, naquelas distrações desde criança, pelo que a gente aprendeu, pelo que nos foi ensinado, na nossa formação, da nossa personalidade, as crenças de familiares, da sociedade, de um coletivo. Então a gente vem funcionando dessa forma e nem se dá por conta, e às vezes não tem nada a ver com o externo. É nós mesmos que nos agarramos aos nossos sentimentos, às nossas dores, de uma forma assim tão arraigada que a gente não consegue perceber que a gente está, assim, de certa forma, travando mesmo, pesando. E a tendência disso é aumentar o nosso campo de dor. Porque como tu vai abrir um espaço, se você só pensa sempre a mesma coisa, você questiona, mas por que eu estou nessa situação? Interessante ponto de vista é esse que eu estou tendo, que não me permite ver as coisas de forma diferente. Fica difícil chegar a algo novo, né? Desta forma. Exatamente. Que são as coisas que a gente acaba validando e repetindo dentro de nós. E aí
na nossa realidade, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba buscando validar aquilo que a gente tem dentro de nós, Sim. aquilo que está passando dentro de nós, né? E aí, por exemplo, assim, se você acha que não consegue algo, a Cleo travou aqui para mim. Vocês estão vendo a Cleo, pessoal? Ou será que é a minha? Eu tô vendo. Aí, você tá me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Tá, então tá. O que eu tava falando mesmo? Ó, às vezes me dá um branco. Aquilo que a gente vai validando para a gente mesmo. Isso. A gente busca pelo viés de confirmação validar aquilo que a gente que está passando dentro do nosso mundo, né? Sem perceber que é a gente mesmo que está criando algo, como algo está se mostrando na nossa realidade, né? E é aí que entra o que? Barra de Axis. Que tanto eu quanto a Cléo, a gente é muito fã dessa ferramenta, justamente pela contribuição que, em primeiro momento, foi nas nossas vidas, né? Então, eu não procurava nem trabalhar com a técnica quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, né? Nem almejava trabalhar com a técnica. Mas aquilo foi de uma contribuição tão grande na minha vida e me permitiu ir tão além que as pessoas isso, né? Para atender, para correr barras das pessoas e tudo mais. E das principais coisas que desbloqueou para mim, que destravou na minha vida, foi a questão da comunicação. Então, eu tinha muita vergonha de me expressar, de falar o que eu sabia, até mesmo falta de confiança naquilo que eu sabia, né? Não achava que aquilo que eu sabia podia ser realmente isso, né? Tinha realmente do meu saber, né? E muito menos, então, de me expressar, de me comunicar. Na época, eu trabalhava como fisioterapeuta em um hospital e era muito engraçado, porque eu me lembro muito assim, ó, eu tinha muita vergonha de quando eu precisava falar, por exemplo, com um médico responsável lá, trocar uma ideia, essas coisas assim. Eu era meio enfiada no sentido assim de ir no turno inverso para acompanhar a cirurgia, de pacientes que eu ia atender no outro turno, mas ainda assim eu era muito envergonhada, assim, ó, se eu precisasse conversar muito, assim, meu Deus do céu. E aí, gente, o que aconteceu depois das barras? Parece que abriram, que tiraram, que tudo que eu não falei nos outros anos, eu comecei a falar, porque vocês podem ver que aqui, se me deixar, eu fico 5 horas falando, né? E quando eu no meu curso, né, Cléo, nos workshops, nos cursos, tem É uma tonelada de ener- informação. é, é uma energia muito bonita, parece que você, não sei, abre assim de uma forma, é difícil explicar essa energia que vem, assim, porque conforme você vai limpando, vai abrindo as outras possibilidades, né? E eu acho que é isso, você nem se dá por conta e você vai mudando. É algo assim muito mágico. Que era exatamente isso, assim, ó. Quando eu fiz meu primeiro curso de barras, né? Então, no curso de barras, a gente recebe 2 vezes e aplica 2 vezes. São 4 sessões no mesmo dia. E eu saí do curso achando que eu tinha descoberto uma mina de tesouro, né? E aí, tem o conteúdo da comunicação, né, Cléo, ali nas barras. Então, eu descarreguei tudo que estava me travando nesse Sim. sentido e justamente foi um ponto que eu não pensava sobre isso. Eu simplesmente estava sendo. E aí, meu Deus do céu, Júlia, o que aconteceu contigo? O que você fez? O que você está tomando que tu tá desse jeito? Você está comunicativa assim e tudo mais. Né? E aí, pois bem, que comecei então a trabalhar com a técnica, né? Mas essa foi uma das coisas que mais destravou na minha vida. Além de todas as outras áreas, obviamente. Mas esse foi um dos pontos de maior desbloqueio para mim, né? E para ti, Cléo, o que tu notou de mais, assim? Ai, assim, eu sinto, eu comecei a sentir uma leveza, assim, sabe? Parece que eu dei uma neutralizada, assim, naquele barulho, sabe o barulhinho?
que tinha na cabeça, assim, não que eu ainda, a gente tem, obviamente que a gente tem desafios, né, da vida de todos, mas assim, ao mesmo tempo que você tem, você olha para situações diferente, porque você traz muita consciência. Eu acho que para mim foi bastante naqueles pontos de forma e estrutura, sabe? Bastante mexeu ali. Tipo assim, você tava com um programinha, o programinha não tá funcionando bem, então vamos dar uma mudada aqui, né? E é que nem diz, depois de uma sessão de barras, é como se você pegasse lá aquele teu computador tá cheio de informação e dá uma deletada, né? Você deleta aqueles interessantes pontos de vista e abre novos, né? Novas possibilidades. Exatamente. Então, para quem não sabe, gente, para quem está aqui de paraquedas, para quem vai assistir depois também, o que são as barras que a gente fala tanto, né? Não é nenhum instrumento físico, não é nenhuma barra física, né? O que acontece? As barras de Axis são 32 pontinhos que nós temos na cabeça. Cada pontinho corresponde a uma área, a um aspecto diferente das nossas vidas, né? Então, o que acontece? À medida que a gente vai vivendo, vai tendo as nossas experiências, a gente vai tendo pensamentos, vai tendo sentimentos, vai tendo emoções, a gente vai criando crenças, pontos de vista, a gente vai vendo como as pessoas ao nosso redor fazem as coisas, né? Então, até ali pelos 6, 7 anos, o nosso campo é como se a gente não tivesse filtros. Então, tudo que a gente vê, a gente meio que acha que aquilo é a verdade. E a gente só vai absorvendo, absorvendo. Então, a gente vê os nossos pais, as pessoas que a gente convive, fazendo as coisas da maneira dele. E não é sobre certo ou errado, mas é sobre a maneira que eles estão escolhendo. E nós, como nós não temos filtro, nós vamos absorvendo aquilo, absorvendo, 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 só que muitas vezes aquilo não é real para nós, né? E aí a gente vai para a escola, aprende um monte de coisa lá na escola, vai para a faculdade, uma série de coisas, né? E aí o que acontece? A gente vai botando informação para dentro, botando informação para dentro. Só que muitas vezes as informações, elas já são ultrapassadas. Ou ainda, nem sempre elas nos conectam, nos levam para acessar o nosso saber, né? O lema do Axis, para quem não sabe, é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Então, todos nós somos fonte de sabedoria. Essas ferramentas nos dão acesso a esse saber, tiram todos esses escombros, escombros. Como se fosse, tivesse tido um terremoto e caiu tudo em cima ali do teu saber e ficou ali guardadinho. E as barras vêm e começam a limpar, tirar tudo isso e você começa a acessar o que é verdadeiro para você. E aí você vê que talvez a vergonha de se comunicar talvez não era sua, a vergonha de aparecer talvez não era sua, o medo de você errar, de ser julgado talvez não era seu. Você começa a acessar o que é verdadeiro para você. E não é que daí você vai começar a fazer palestra, isso e aquilo, mas te dá a escolha, né, de quando você precisar ou escolher se comunicar, você não tenha desafios, não tenha bloqueios em relação a isso. Você começa a ver, por exemplo, que a necessidade tinha de agradar outras pessoas também não era sua. Então, eram pontos de vista, coisas que você foi comprando e guardando ali no seu sistema, né? E aí, olha, é muito incrível realmente o que acontece, que muitas vezes as pessoas subestimam o poder de uma ferramenta tão simples, que apenas através dos toques nesses 32 pontos faz essa formatação, esse reset, essa limpeza. E aí as coisas começam a funcionar melhor nas nossas vidas. Por quê? Esvazia esse campo eletromagnético, como antes a Cléo estava falando, dos travamentos invisíveis que vão criando, alimentando um campo de dor ali. E o que acontece? O nosso campo eletromagnético, né, Cléo? Ele é o que faz atrair as coisas nas nossas vidas. E muitas vezes atrai mais daquilo que a gente conhece, mais daquilo que é familiar, mais daquilo que a gente está ressoando. Claro. Porque a gente está ressoando aquilo, então a gente cria mais. Uma coisa que eu queria colocar assim, sobre barras é que ele vai
além daquele toque, o alcance, né, energético, digamos assim, de barras, porque não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogmas, enfim, uma coisa energética mesmo, né, que mexe no teu campo eletromagnético. Inclusive, tem comprovação disso aí, né, Júlia? O alcance de barras é além do nosso entendimento, digamos assim, né? Por isso que ocorre essa limpeza tão grande. E ele alcança um estado de teta, né? Ali quando tu tá acessando ali, que é um estado de cura, né? O estado delta, o estado teta, eles são estados de cura. Por isso que faz essa limpeza tão. Então, se você ficar explicando para a pessoa, às vezes, dessa forma lógica, sempre a pessoa vai entender. Por isso que a gente diz, não precisa entender. O Barras é para ser sentido. Então, assim, ó, pessoal, para quem não sabe, nosso de acordo com os estímulos que a gente dá também, ele possui ondas de frequência de ondas cerebrais, tá? Então, a gente está aqui conversando e tudo mais, a grande maioria das pessoas vai estar em ondas mais aceleradas, beta e alfa, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a receber os toques nesses 32 pontos na cabeça durante uma sessão ou um curso, o que acontece? Essas ondas, elas começam a se desacelerar, então ocorre um espaçamento maior ali entre as ondas, que a gente atinge teta, que a gente atinge delta. E aí, para quem não sabe, essas são frequências mais meditativas, de uma meditação, né? E o que acontece quando a gente chega nessas frequências? É onde a gente consegue ressignificar coisas, onde a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente, onde a gente consegue soltar aqueles ressentimentos, culpas, coisas que a gente acreditou, coisas que a gente ficou guardando ali no nosso mundo também. Aconteceu alguém ou de alguma situação, de uma pessoa, e você guardou ali dentro, você libera aquilo. E aí, o que acontece, às vezes, usando esse exemplo? Que talvez a outra pessoa vem falar com você e diz, olha, eu acho que eu não fui muito legal com você, então você me desculpa, você me perdoa e tudo mais, e você fica em choque, assim, meu Deus, né? Ou muitas vezes acontece das pessoas começarem a receber contas de pessoas esperadas, possibilidades inesperadas. Por quê? Porque a gente abre espaço, né, no nosso mundo, no nosso campo, para que as coisas fluam de uma maneira diferente, para que a gente se alinhe a possibilidades mais grandiosas também, né? Sim, muito. É por isso que é tão grandioso, né, Júlia? E também pode falar aí para o pessoal sobre as perguntas, né? Do quanto que elas são agregadoras, juntamente com a ferramenta de você se permitir receber, né, sessões de barras, e porque é essa questão do receber, que a gente sempre fala muito, da gente estar aberto em permissão para receber tudo da vida, né? Porque ali você acha espaço para aquilo que você acha que conecta, que serve para ti, você fica e o que não é para você, você libera. Então, permissão, muita consciência. Exatamente. Por exemplo, assim, ó, às vezes, já vou abordar um pouquinho mais das perguntas. Às vezes, um dos sinais, por exemplo, que a gente pode reconhecer que a gente está precisando de barras, irritabilidade. Se a gente começa a ficar muito irritado com as coisas, o que acontece? A nossa permissão, ela está menor do que a nossa conscientização. Ou seja, a gente está consciente de muitas coisas, mas a nossa permissão não está acompanhando isso. E as barras são uma ferramenta incrível para isso, para aumentar a nossa permissão. E aí, o que acontece? A gente começa a se tornar, digamos que, mais tolerante, a escolher, vamos assim, a escolher melhor as brigas que você entra. Do tipo assim, isso aqui
relevante ou isso aqui não é relevante. Então você deixa de levar as coisas para o lado pessoal. Quando você vê alguém comenta alguma coisa com você, alguém te trata de uma maneira diferente, não te trata bem, enfim, o que quer que seja, você começa a reconhecer que aquilo não é pessoal. Por mais que a pessoa esteja tentando te atacar, realmente aquilo já não é aquilo que você não leva para o lado pessoal. Por quê? Porque o seu nível de permissão está muito maior e você não precisa nem levantar barreiras para se proteger. E aquilo não te afeta. Por quê? Porque você está mais ciente de você, você reconhece mais sobre você, você sabe quem você é. Então as coisas ao redor já não te afetam mais com a mesma intensidade que antes. Assim como a necessidade, às vezes, de controlar as coisas, de controlar o que você está sentindo, controlar o seu ambiente ao redor, todas essas coisas, né? E como a Cléo falou, as perguntas também são que se aprende principalmente dentro da classe de barras, dos workshops de Axis, né? Tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Cléo, a gente sempre está postando perguntas, né, Cléo? Porque é de uma grande contribuição. E as perguntas, elas também contribuem para isso, para a gente ir além desses travamentos. Por quê? Nosso cérebro está acostumado a seguir alguns caminhos, né? Fazer algumas conexões ali entre os neurônios. E quando a gente começa a receber barras, a ter barras corridas, começa a fazer perguntas, o que a gente faz? A gente está estimulando as conexões entre novos neurônios, novas conexões, estimulando a neuroplasticidade, que é uma função do nosso cérebro, né? E aí o que acontece? A nossa consciência começa a expandir, a gente começa a ficar mais criativo muitas vezes, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente, a gente começa a sair da reatividade, né? E para de validar aquelas conclusões, aqueles pontos de vista, aqueles pensamentos, aquelas emoções que estavam fazendo com que criasse esses travamentos, esses bloqueios, né? Então, você interrompe aquilo que estava criando um bloqueio, uma trava na sua vida, e você permite que as coisas fluam. Simplesmente por quê? Porque você não vai para a resposta quando você faz uma pergunta. Você deixa a pergunta mover a energia no seu mundo, né, Cléo? Aí, exatamente. E isso é que dá o diferencial, digamos assim, que você tá fazendo o teu movimento ali, né? E o universo se encarrega de trazer, porque a gente vive, digamos assim, numa espécie de alienação em algum ponto, né? De não entender que existem tantos presentes disponíveis, mas como a gente está vivendo naquele loop, naquelas situações, e estão ali nas caixinhas, que você não pensa, pô, mas peraí, e esses por quê? Se tem para um, tem para outro também, por que também não posso receber? E aí é o movimento de receber sessões de barras, estar na pergunta, vai abrindo espaço ali no teu campo e, como tu disse, modificando a neuroplasticidade do cérebro, né? São outros caminhos. A gente tem que tem que querer, tem que se permitir, tem que perceber os movimentos da tua vida, o que você está pensando, se observar, né? Isso é estar em consciência e também com muita responsabilidade pelos teus atos, pelas tuas atitudes e pelos teus pensamentos. Não é verdade? Às vezes a gente não percebe a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das emoções que a gente está validando. E assim, ó, por mais alto astral que alguém pareça, todo mundo passa pelo campo de todas as pessoas por pensamentos, sentimentos, emoções de baixa qualidade, né? Negativos, coisas ruins. A diferença é a gente se identificar ou não com isso. Por quê? A gente acaba utilizando isso para fazer as nossas, isso acaba influenciando as nossas escolhas. E aí é basicamente onde as barras atuam, né?
fazendo essa limpeza em pensamentos, sentimentos, emoções, que às vezes a gente nem se dá conta que está pensando. Às vezes a gente fica pensando mal de alguém, mal de alguma situação, e nem isso, mas você fica ali internalizando aquele negócio e usando isso como base para fazer as suas escolhas. E o mágico disso, é que as barras vão exatamente nesses pontos, nessas coisas, e libera, e dissipa isso. E aí o seu mundo se abre, as coisas facilitam. Às vezes, um problema de relacionamento que você acha que tem, à medida que você vai correndo barras, você vê que nem é isso, né? Que eram coisas ali que muitas vezes estavam surgindo à tona no seu mundo, e que você começa a resetar, começa a liberar. Às vezes você pensa, por exemplo, que é difícil ganhar dinheiro, que é difícil se tornar rico, que você tem que trabalhar muito duro para isso e tudo mais. Não vou tirar o mérito, obviamente, de que dinheiro também vem de trabalho, né? Mas o universo tem infinitas maneiras de contribuir conosco. E muitas vezes é muito mais sobre trabalho inteligente do que o esforço, o trabalho duro, né? E aí, o que acontece? A gente começa a resetar esses pontos de vista, e aí talvez aquilo que a gente considerava como difícil, como duro, começa a fluir com mais facilidade. Por quê? Porque você dissipou aqueles pontos de vista que estavam te travando. Às vezes as pessoas têm medo de receber dinheiro, ou ainda não veem aquilo que fazem como algo de valor. E aí tem dificuldade de receber dinheiro por conta disso, né? Principalmente no nosso mundo assim, mais energético, é bem comum de se encontrar isso, né, Cléo? É das pessoas terem medo de cobrar, por exemplo, pelos seus serviços. Uma certa vez eu até escutei de alguém que me falou assim, que esse tipo de serviço eu não deveria cobrar. E eu, ok. Tipo assim, eu sei que o ponto de vista da pessoa é apenas o ponto de vista da pessoa. Eu honro o meu trabalho, eu honro aquilo que eu faço. Paga quem escolhe, quem vê valor. E quem não vê, tá tudo ok também, vida que segue. Por quê? Porque existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, vai ter pessoas que vão ver valor e que vão receber a contribuição daquilo que eu estou entregando. Né? Então, vai nos dando vai nos desbloqueando, liberando esses medos de pontos de vista de outras pessoas, que outras pessoas acham ou não acham, para a gente ter mais clareza e também confiança para escolher aquilo que é verdadeiro para nós, aquilo que a gente deseja criar, porque muitas vezes a gente vai se movendo para criar as coisas nas nossas vidas e a gente começa a encontrar ali as barreiras, né? Começa a encontrar, tipo, as portas fechadas. É como se fossem esses bloqueios, essas travas, né? E aí a gente vai lá, corre barras, faz pergunta, como pode melhorar, o que está certo sobre isso, né, Cléo? E aí a gente começa, volta e continua a viver a vida e fazendo as escolhas. Daí a pouco, as portas começam a se abrir, as coisas começam a fluir para você. Por quê? Porque você saiu. Porque a pessoa porque eu tô com inveja. Porque isso. Porque aquilo. Porque o fulano não sei. Porque o Beltrano não sei o quê. Relaxa, faz uma pergunta, solta, segue a sua vida e daqui a pouco as coisas se alinham. Porque tudo tem a ver com alinhamento energético, né, Cléo? Exatamente. Tudo tem a ver com alinhamento energético e com o teu sentir, né? Então, se for ver, é tão simples, mas essa questão do alinhamento, a frequência. Mas o que nos impede tanto é os velhos paradigmas, as ilusões, as distrações, né? A gente fica ali. Então, também outro ponto que é bem interessante, que eu acho assim, as situações vêm para que a gente coloque uma consciência naquela situação. Coloca uma consciência, peraí, mas por que isso está vindo para a minha vida? Coloquei uma observando e como eu posso sair da situação, o que está certo sobre o que eu estou considerando, que interessantes pontos de vista. Faço perguntas ali, né? E deixo que o universo se encarregue. Porque senão, se resolver nós ficarmos ali pensando matutando e gastando energia, nós resolvêssemos,
Seria ótimo, né? Mas acontece que quanto mais nós pensamos e se desgastamos e colocamos energia, mais nós aumentamos a situação ainda e repetimos o padrão. Então, chegou a hora de nós tentar alguma coisa diferente, alguma coisa mais num sentido de consciência e de liberar essas energias. Exatamente isso. É, um ponto muito bom que tu trouxe, porque é muito comum, né? Conforme as coisas se mostram na nossa vida, e às vezes alguma pessoa realmente não vai ser legal ali com a gente, uma situação realmente, né? E aí você começa a pensar, né, sobre isso. Exatamente. Você entra para sua cabeça e você começa a pensar sobre isso. E muitas vezes se julgar, né? E muitas vezes achar que você está errado ou achar que a outra pessoa está errada. E aí na sua cabeça fica uma mesinha de ping-pong ali, né? E o que acontece? A gente acaba gerando estresse para o nosso corpo quando a gente faz isso. Porque a gente puxa tudo para dentro da nossa cabeça. Sim. E aí a gente começa a se sentir desgastado, cansado, sem energia, com sono, todas essas coisas. Por quê? Porque você está pensando demais. E aí o seu cérebro, ele requer de coisas químicas, inclusive, quando você pensa demais. Química que eu digo assim, ó, um açúcar, uma glicose, mais água. Então, quando você percebe, às vezes, mais isso no seu mundo também, pode ser um ótimo sinal de que está na hora de correr barras. Por quê? Porque senão você vai começar a gerar todo um estresse para o seu corpo e para o seu cérebro também, desnecessário. E aí é quando a contribuição, por exemplo, das perguntas de correr as barras traz a questão da expansão. O que a gente faz? Quando alguma coisa ocorre nas nossas vidas, quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente começa a contrair. Isso dá tensões no corpo, tensões na mente, a gente começa a ficar muitas vezes com dor de cabeça, com sinais físicos, né? Com sintomas físicos. E aí, tanto as barras quanto as perguntas fazem o caminho inverso. Te tira dessa contração, né, Cléo? Leva as pessoas para a expansão. E não a pessoa começa a expandir. O que é se seu ser começa a relaxar, o seu corpo começa a relaxar. E aí é quando você começa a funcionar melhor, sua vida começa a funcionar melhor. Porque se você está contraindo, você está puxando mais, entrando demais para sua cabeça, as coisas começam a travar, porque você começa a travar esse fluxo energético. Mas se você vai correr barras, se você vai fazer perguntas, você muda a maneira com que você está funcionando, os seus resultados vão ser diferentes. Uhum. Sim. Mostrar. E aí é que entra os presentes, né, Cléo? Do tipo, falando de alguma situação ruim, alguma situação interessante que acontece, se mostra, né, nas nossas vidas. Que contribuímos para criar tudo nas nossas vidas, mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas que parecem que outras pessoas fazem pra gente, né? E aí a gente começa a perceber que às vezes isso foi um favor, que a outra pessoa fez para nós um presente. Eu gosto de contar, tem nesse exemplo aqui que eu gosto de contar, que é muito bom. Há vários anos atrás, eu ainda não tinha feito as barras ainda, o curso de barras, e eu estava entrando na garagem do meu prédio de carro e um cara bateu atrás do meu carro. E aí tá, assim, não ia dar lá muita coisa de gasto. O que eu fiz? Paguei minha parte, cada um pagou sua parte e pronto, vida que segue. Só que o cara resolveu, em um determinado ponto, me colocar na justiça. Obviamente que ele perdeu a causa, né? Que ele tinha batido atrás do meu carro, mas o que aconteceu? Isso tudo teria, tipo assim, ó, tudo para ser um cenário horrível, ruim, né? Se tu olhar num primeiro momento, nossa, que péssimo, que situação, ter que lidar com o carro e lá, todas essas coisas aí, né? Só que o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa por conta desse acidente que até hoje é um grande... Travou. A vida dele. Então, aquilo veio como um presente para mim. Poderia ser que eu conhecesse ele de uma outra maneira? Poderia, mas através disso que a gente teve contato e nós desenvolvemos ali uma amizade,
que ele, até hoje, de vez em quando ele vem sessão de barra, já faz anos, que isso se mostrou. E aí o que? O presente que isso gerou, né? O presente que isso trouxe, que veio dessa maneira. Obviamente, mais tarde, quando eu fiz o curso de barras e aprendi as ferramentas, eu fui praticando, que eu nem olhava nessa porque eu olhava conscientemente nessa situação. Mas eu fui movendo a energia e as coisas foram fluindo, né? Foram se movimentando de uma forma diferente. E é isso que acontece quando a gente começa a correr barras e fazer perguntas. Porque a energia não é linear, a energia não é lógica, né, Cléo? Então a gente começa a movimentar a energia. E aí você não se alinha a nada, você não resiste a nada, e dali a pouco ali na frente os presentes se mostram para você. As coisas começam a agir de uma maneira diferente. Por quê? Porque você não está preso na polaridade das situações ou das pessoas, nem como bom, nem como ruim. Sim, exatamente. É esse movimento de energia, esse é o segredo, né, para a permissão de que os presentes se apresentem, exatamente isso aí. Né? Como pode melhorar? Podemos... Eu tenho... Hã? Eu ia só dizer que as pessoas, depois, elas relatam, após as sessões de barras, a questão, eu até anotei aqui, destravar em relações, mais clareza nas decisões de trabalho, outras decisões que queira tomar na tua vida, dormem melhor, também a questão de diminuir as crises de ansiedade, que são grandes contribuições nesse processo de permissão de receber sessões de barras de Axis. Então, sem isso, a pessoa apenas vai ver ali e limpar o seu campo. Exatamente. E ficam mais criativos, né? Saem muitas vezes do looping ali de alguma situação para realmente colocar em prática, fazer os movimentos, as ações que são requeridas, né? Então, vou trazer um caso de um cliente que eu acho muito legal. Ele estava alguns meses depois que ele havia saído do emprego dele, meio assim, perdido, vamos dizer por assim, né? Tipo, sem muita clareza de para onde seguir, o que fazer e tudo mais. E aí ele veio, fez uma sessão de barras e um mês depois, mais ou menos, ele voltou. Meu Deus do céu, ele tinha revirado a vida dele. A vida dele estava completamente diferente já. Tipo, super voando, super agindo e botando coisas em prática, em ação, em movimento. Por quê? As barras nos tiram desse looping, né? Dessas coisas que te levam para distração, que acabam contribuindo para manter você travado na vida, com aquela sensação de paralisação, né? E te colocam em movimento, te colocam em fluxo, né? E esse é um dos casos, dos inúmeros outros casos, né? Então, realmente, auxilia, né, nessa questão de diminuir a ansiedade, a falta de foco, de concentração, então ajuda a gente a ficar mais presente, se conseguir se concentrar melhor. Eu gosto muito de usar o exemplo assim de como nos deixa mais plenos mesmo em meio ao caos, né? Tipo, pode estar tudo ao redor, mas você está mais ali centrado, né? Conseguindo ter clareza das coisas que você pode agir, fazer. As pessoas, por exemplo, que trabalham num ambiente sob pressão, né? Então, as barras é uma técnica que contribui muito para isso, para aliviar isso da questão da pressão, para ter mais facilidade para fazer escolhas mais assertivas, né? Conseguir olhar, ter um panorama, muitas vezes, ali do que pode escolher, por onde que vai, o que que faz, né? Ter mais clareza do que vai ser a partir da sua escolha, sem contar que a gente se torna mais consciente, né, Cléo? Oh, totalmente. É muita contribuição.
É muita contribuição mesmo, e é na alegria, porque Barras é alegre, não precisa, assim, claro que nem eu que estou estudando a psicanálise, né? A gente entra nas questões, mas numa sessão de Barras, se quiser vir e simplesmente receber, não precisa falar nada e tá tudo certo, não é assim, Júlia? Exatamente. Vai ter pessoas que chegam para nós querendo resolver a vida e É, contando muita coisa, né? O que, é, ok, vai contribuir ali com a pessoa, com as ferramentas e tudo mais. Mas se uma pessoa vem fazer com curiosidade, por exemplo, não, é como eu gosto de educar as pessoas que vêm para mim. No sentido assim, tu não precisa esperar ter um problema, não precisa vir só quando tem um problema. Você pode continuamente correr barras para você ir crescendo e expandindo cada vez mais. E aí é quando as coisas também têm menos impacto sobre nós quando elas se mostram. Por quê? Porque a gente está melhor preparado sim. para lidar com as coisas, né? Então tem coisa assim. Eu sou uma das pessoas que eu não gosto muito de verbalizar as coisas do meu mundo. Eu não tenho essa assim, tipo, nossa, eu preciso falar, eu preciso desabafar. Eu não tenho isso. Mas eu tenho as barras, né? Então, sempre que alguma coisa tá me incomodando internamente, eu vou correr barras, porque me tira toda essa carga eletromagnética aí do meu campo. Então, tem pessoas que vêm para mim e não gostam de falar, não querem verbalizar, expressar, e ok, porque as barras não precisa disso, né? Por isso que em artes não tratamos barras como terapia, né? Tipo Sim, assim, tem efeito terapêutico, mas a gente não trata como é, terapia, porque não é necessário isso. Não é requerido que a pessoa verbalize, que a pessoa expresse. Se uhum, a pessoa desejar, se sentir à vontade e tudo mais, ok, estaremos preparados para lidar com isso. Mas não é algo que seja necessário, né? Então é um grande presente. Ah, por exemplo, assim, ó, acho que, não sei se a minha mãe tá ainda por aí, mas a minha mãe também sabe correr barras, e aí, às vezes, quando eu vou lá para casa, né, a gente faz uma na outra, ou eu faço no pai e tudo mais. E aí não precisa a gente falar, tipo assim, ah, tem sim, alguma coisa me incomodando. Ou ah, isso, ah, aquilo. Não, a gente se olha assim, tem um tempo livre, vamos correr barras, sim. vamos. É muito Qualquer bom. oportunidade é oportunidade de correr barras, né? Então, é muito mágico, realmente. Por quê? Porque a gente vai resetando ali coisas. Minha mãe tá aí, ó, dando um sinalzinho de positivo, né, mãe? Não me deixa mentir aqui ao vivo. É exatamente isso, né? Então, são todas essas contribuições que as barras vão nos permitindo, né? De receber mais as coisas com mais facilidade, de ter mais facilidade nas nossas, mesmo com aquelas difíceis ou duras de nós lidarmos, né? Então, nos traz um jeito diferente de funcionar com tudo nas nossas vidas para que as coisas elas fluam melhor, né? Para que a gente destrave o nosso potencial, É, né? Uma das coisas que eu mais amo nas barras é isso, porque elas nos dão acesso ao nosso potencial, de viver de acordo com tudo que a gente pode nas nossas vidas, né? Sem nos limitar. Ou sim, ainda aprender a lidar com aquilo que a gente acredita que é uma limitação. sim, é verdade. Aham. Aprender a receber tudo, como diz a tua mãe. E é legal também, assim, quando eu trabalho com os adolescentes, né? Porque os adolescentes, eles não gostam muito de ficar falando, né? Então, ali tu coloca ele na sessão e de boa, e ele também percebe a mudança, né? Ou crianças também. Nossa, já fica muito mais com consciência. É muito bonito ver essa trajetória aí dessa galera. Exatamente. E aí, eu acho que antes de. Vamos abrir aqui. Quem está aí conosco, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor, podem nos mandar. Daqui uns minutinhos a gente vai acabar a nossa live. Então, essa é a hora de vocês fazerem perguntas, né, Cleon, É, para a gente. Enquanto isso, Cleo, diga onde você atende. então, eu atendo aqui em Sanandu, no Val Center, e pode me chamar no direct, caso queiram agendar uma sessão de barras. Eu atendo também em São José do Ouro,
na Aura Centro de Saúde também. Então, vai ser um prazer receber o pessoal aí para a gente seguir junto nesta jornada de expansão, que eu falo isso aí. E também já me permitindo já considerar essa parte de ser facilitadora daqui um pouco, aí também outras pessoas, né, vindo fazer barras de axis, isso aí é porque é um caminho que a gente quer que muitas pessoas façam curso de barras de axis, e não precisa ser necessariamente para trabalhar com terapias ou algo assim, pode ser para simplesmente fazer para trabalhar na própria família, né? Trocas em família mesmo. Até no dia a dia, eu já tive casais assim que vieram fazer para fazer um no outro. Tipo, já tive assim, farmacêutica que não atende com as barras, mas que usa no dia a dia com ela e no negócio dela. Só as ferramentas aprende, auto-aplicação e tudo mais, relatos incríveis. Engenheiro ambiental, advogado, assim, ó, todas as áreas que vocês já imaginarem, já passaram por aqui. E nem todo mundo escolhe trabalhar com a técnica. E ok, não é. Pode ser para alguém que queira, né, que escolha se tornar profissional da técnica, mas é uma grande contribuição. Por exemplo, assim, ó, no primeiro ano que eu fiz o curso de barras, eu atendi ali algumas pessoas que iam me pedindo e tudo mais, mas eu continuei a trabalhar como fisioterapeuta, né? E era uma grande contribuição, porque me dava um feeling muito diferente do que fazer as técnicas, o tratamento, do que a outra pessoa estava expressando. Então, assim, me dava uma visão completamente diferente. Além de ter mais facilidade para lidar com os pacientes que eram mais difíceis, assim, sabe? Não digo nem de condição clínica, mas de relacionamento mesmo, assim, sabe? Às vezes, que não estavam dispostos a fazer o tratamento e tudo mais, né? Então, me deu muita facilidade naquilo que eu atuava na época, sem necessariamente estar usando as ferramentas ali com o paciente, né, propriamente dito. Então, é uma grande contribuição, sem sombra de dúvidas. Para quem busca desenvolvimento pessoal, para quem busca autoconhecimento, façam tanto sessões de barras quanto curso de barras, que é uma mega contribuição. Como pode melhorar? E depois vocês voltem para dizer, tipo, realmente, o que a Júlia estava falando realmente era verdade. O que a Júlia e a Cléo estavam falando realmente era verdade, né? Porque só depois de você saber que você tem dimensão do negócio, né? Então, a gente fica à disposição, né? Eu atendo em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e também facilito classes de barras. Atualmente, eu tenho facilitado mais aqui, né? Alguns workshops podem ser online, né? Então no link da minha bio tem agenda disponível. Se não tiver alguma coisa lá, podem me mandar no privado, que vai ser uma honra criar turma ou ter vocês com a gente, ter vocês por aqui para contribuir com a vida de vocês, né? O que mais é possível. E daí, Cléo, vamos encerrar com uma ferramentinha para eles, para contribuir, para eles para deles. Vamos lá, acho que é possível. Além das perguntinhas que a gente trouxe aqui, obviamente, tá? Tem muito ouro aqui dentro dessa live. Mas para a gente finalizar, então, a nossa live, né? Gratidão, pessoal, por todos que estiveram presentes aqui conosco, por nos assistirem, por estarem aqui. Esperamos que tenha sido uma grande contribuição para vocês, né? O que mais é possível, como pode melhorar. E aí a gente vai deixar, né, Cléo, o nosso mantra, o mantra de Access, para vocês instituírem na vida de vocês, aplicarem muito, usem sem moderação e contribuir para vocês colocarem fluxo na vida de vocês. Que é, vamos lá, eu e tu junto, Cléo. Tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repita 10 vezes, 20 vezes, quantas vezes você escolher. Mas, de preferência, 10 vezes de manhã, 10 vezes de noite, né? E aí vejam a vida de vocês mudar, né, Cléo? Exatamente. E lembrando, né, que toda vez que você escolhe, anotei aqui, soltar um peso, o universo te entrega asas.
Que tal começar a se permitir mais leveza a partir de hoje? Uau, que Quem mais é? é possível? Quem mais? Como pode melhorar? Gratidão, foi muito especial. Gratidão, Ah, Ju. gratidão, Cléo. Foi uma honra essa live com Também. você. Adorei a primeira de muitas, né? Amei. O que mais é possível, como pode melhorar. E aí ficamos à disposição, pessoal. Sim, chame nós aí. Beijo. Beijos! Gratidão.